receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Amém? Vamos à palavra de Deus. Dê uma olhadinha no seu celular, veja se ele está no modo silencioso ou se está para vibrar, para que nada nos atrapalhe durante a ministração da palavra do Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe nesta hora, em nome de Jesus. Boa noite, meus irmãos. Amém. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus continue conosco. Deixa eu abrir aqui a colinha, né? Amém. Recentemente o Senhor tem ministrado no meu coração algo muito claro, assim, muito nítido para mim. Não só no meu coração, mas tenho visto o pastor sempre trazendo algo à igreja. E o Senhor tem falado de modo especial no meu coração sobre o Espírito Santo, né? Sobre sermos cheios do Espírito Santo, sobre o que é isso, como ser cheio do Espírito Santo, qual é o resultado disso. Ontem nós tivemos a oportunidade aqui de conversarmos entre os jovens, e assim, foi uma bênção. O Senhor nos surpreendeu na noite de ontem, mas eu creio também que o Senhor falará aos nossos corações nessa noite. Amém? Para isso eu quero pedir que você abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5. Efésios 5:18. Amém? Que diz assim: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, nos abençoe, Pai, que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações nessa noite, Senhor. Que o Senhor anule tudo aquilo que vem da carne, mas que nós estejamos com os corações abertos, Senhor, sensíveis a receber aquilo que vem de Ti nessa noite, Senhor. Enche os nossos corações, Senhor, e que a gente saia daqui ainda mais cheios do que entramos, Senhor. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Esse é um texto bastante conhecido, né? O pastor André costuma dizer uma coisa para a gente assim: não tem novidade na palavra, né? A Bíblia foi escrita no sentido literal, não tem nenhum livro escrito hoje em dia, né? Não tem nenhum texto acrescentado na palavra hoje, a Bíblia é a mesma, escrita há 2000 anos. É claro, a palavra do Senhor se renova a cada dia, né? A gente bate o olho no texto, no mesmo texto que a gente leu ontem, lê hoje e fala: caramba, o Senhor falou diferente ao meu coração nesse mesmo texto. Mas falando de escrita, é a mesma. Logo, não há nenhuma novidade no sentido de hoje eu vou trazer aqui a chave. Não, é a mesma palavra há 2000 anos, e o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina a nos debruçarmos sobre ela todos os dias. E esse texto aqui, certamente você já ouviu diversas e diversas vezes, em diversos contextos, mas nessa noite eu queria falar especificamente sobre o que Paulo vai tratar acerca do Espírito Santo. Para isso, nós precisamos entender o que é ser cheio do Espírito Santo, né? Como eu posso me encher do Espírito Santo? Qual é o resultado que isso tem na minha vida na segunda-feira? Eduardo gosta muito de falar isso, né? Na segunda-feira, como é que isso vai resultar na minha vida? Como isso vai resultar quando a gente sair dessa porta para fora, nas situações que a gente vive? Mas antes, algo que a gente precisa ter muito claro se nós, pensando que Paulo está falando aqui para uma igreja, amém? Está falando para a igreja de Éfeso,
Paulo está falando para cristãos, Paulo está falando para pessoas que creem que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e nos salvou dos pecados, assim como eu e você, amém? Logo, se nós cremos em Jesus Cristo, Paulo vai falar um pouco antes, nos capítulos 1 e 2 especificamente, ele vai dizer que se nós cremos em Jesus Cristo, é porque o Espírito Santo do Senhor nos convenceu e fez com que nós acreditássemos. Ele nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo, converteu os nossos corações ao Senhor, e hoje nós somos chamados, como o próprio Jesus vai dizer lá em João 1,12, filhos de Deus, por intermédio de Jesus Cristo. A todos os quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter é uma certeza nessa noite. Mas antes eu queria fazer uma pergunta. Não precisa ficar com vergonha, não. Você crê? Quem crê que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador? Amém? Se você crê nisso, se nós cremos nisso, nós precisamos ter a certeza de que o Espírito Santo habita em nós. Se você creu nisso, é porque o Espírito Santo te revelou e é porque você é morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro do seu coração. Logo, nós não estamos falando de uma pessoa desconhecida. Nós não estamos falando de alguém que passa ali na rua e eu não sei quem é, nunca vi. Mas nós estamos falando de uma pessoa que mora dentro de nós. Uma pessoa com a qual espera-se, inclusive, que nós já tenhamos intimidade. A partir disso, nós entendemos, então, que somos filhos de Deus. Só que, como toda família, se você talvez tem mais filhos, né? Geralmente vejo quando tem poucos irmãos, por exemplo, eu tenho 2 irmãos, então a gente é muito próximo ali, somos muito próximos dos meus pais, mas eu já vejo na família da minha avó. Minha avó, a mãe dela, os pais dela, né, meu bisavô e minha bisavó, tiveram 13 filhos. Outros tempos, né? 13 filhos. E nem todos, minha avó me conta as histórias assim, nem todos eram muito íntimos assim dos meus bisavós. Porque vai viver uma vida, às vezes, um pouco mais distante, aí vê no Natal, no aniversário, né? É filho, não deixa de ser filho, mas não tem uma intimidade porque não tem um relacionamento próximo, não tem uma convivência ali mais frequente. Os filhos de Deus também é a mesma coisa. Só que aí não é do Senhor para nós, é de nós para o Senhor. Nós somos filhos do Senhor. O Senhor, Deus Pai, nos chama a sermos íntimos dele, né? De Pai, de Filho e de Espírito Santo, para que a gente possa ouvir a voz do Senhor. Eu tenho certeza que você que é mãe, você que é pai, você pode estar em qualquer lugar do mundo, se teu filho fala assim, pai, mãe, você vai reconhecer, é meu filho, é minha filha, né? Podem ter diversas pessoas naquele lugar, mas se chamar pai e for o teu filho, for a sua filha, eu tenho certeza que você vai conhecer. Logo, o Senhor, Ele conhece a nossa voz, o Senhor, Ele nos conhece, o Senhor, Ele já sabe quem nós somos. Mas para sermos mais íntimos do Senhor, para buscarmos isso aqui que Paulo nos ensina, nos enchermos do Espírito Santo, nós precisamos nos aproximar do Senhor. Nós precisamos ter cada dia mais intimidade com Ele, no sentido de ler a palavra, orar, jejuar. Nós temos sido ensinados isso aqui semana após semana. Mas, além disso, nós precisamos entender que o Espírito Santo habita dentro de nós, amém? Precisamos buscar intimidade com esse Espírito. Aqui é só um apanhado de tudo que você já sabe, de tudo que eu tenho certeza que você já conhece do Senhor. Nós fomos criados por Ele, o Espírito Santo estava presente na criação, afinal de contas, o que Deus fala? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então criou homem e mulher. Nós fomos criados por Ele, a Trindade. Nós fomos regenerados por Ele também. Paulo vai dizer que nós éramos filhos da ira, mas agora somos filhos de Deus. Fomos regenerados, aquilo que Jesus vai falar para Nicodemos, tem que nascer de novo. Nós nascemos de novo no Espírito por intermédio dele. Nós também fomos selados com o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, ele habitando dentro de nós, é o penhor, é a garantia da nossa salvação.
mas também nós somos hospedeiros do Espírito Santo. O que isso quer dizer, Lucas? O Espírito Santo habita dentro de nós. Eu estou com isso aqui, não estou passando mal não, fiquem tranquilos. Isso aqui é talvez você que está aí atrás não está conseguindo ver muito bem. Isso aqui é um efervescente. Sabe daqueles que você está com uma azia, você está com algum probleminha, né? Tem gente aí, deve ter uma cartela em casa. E aí você põe lá, está aqui, 6 segundos, age rapidinho. Isso aqui é um efervescente, algo que acontece muito. Estou com alguma azia, comi um hambúrguer, né? Às vezes não faz bem, a gente tem que ser saudável. Mas a gente come besteira, minha sogra aqui. Eu sei, sogra, como muita besteira. Isso aqui ajuda muito, certo? Vamos agora esquecer que isso aqui é um remédio. E aí eu quero que você faça um exercício de imaginação comigo aqui agora. Rapidinho. Eu coloquei o efervescente aqui dentro desse copo. Esse efervescente aqui dentro desse copo, dessa maneira que está, se eu colocar para dentro, o que vai acontecer? Ou nada, ou no máximo eu vou ficar com mais azia ainda, que eu estou colocando um monte de química pura para dentro do meu corpo, né? Sem ativar ali as propriedades que ele tem para ser ativadas. Eu quero que você imagine agora, como se o Espírito Santo fosse esse efervescente. Eu nem falei marca para depois você não ir na farmácia e falar assim, o Lucas disse que o Espírito Santo é o remédio tal, não. Mas imagina aqui comigo agora, como se o Espírito Santo fosse esse efervescente. E como se o copo fosse eu e você, nossa vida. O efervescente já está dentro desse copo? Sim. Amém? O Espírito Santo, ele já está dentro da nossa vida. Amém? Amém? Ok. Só que isso aqui é suficiente? Não. Claro que o Espírito Santo na nossa vida ele é suficiente, mas vem no exercício de imaginação aqui comigo, não me mata ainda não, calma. Por enquanto não é suficiente, ok? Depois a gente fala sobre esse efervescente aqui. Vamos continuar, depois a gente conversa sobre ele. Então, ter o Espírito Santo dentro de nós é muito bom. É o que nós temos, o Espírito Santo habita dentro de nós, nos salvou, nos regenerou. Só que isso é muito bom para quem? Para quem? Para nós, ok? Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, o Espírito Santo me salvou, né? Me convenceu que Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar, que eu fui criado por Deus Pai, amém? Logo, isso é muito bom para mim, glória a Deus por isso, louvado seja o Senhor pela minha salvação. Só que o Evangelho ele não para aí. O Evangelho ele não para apenas naquilo que me faz bem, naquilo que é bom. O pastor ele costuma falar muito com a gente sobre aquela questão das águas nos tornozelos, nos joelhos, na cintura, né, até que cubra. Isso está lá em Ezequiel 47, nós não vamos ler para ganhar tempo. E Ezequiel 47 ele vai trazer a imagem das águas que correm do templo. E essas águas que saem do templo, elas saem, depois eu te encorajo a ler Ezequiel 47, você vai ver que são águas que no começo são, sabe, quando se a gente jogasse uma água aqui dentro, ia sair ali pelas escadas, e aí vai contar em Ezequiel 47, que eles mediram a água, passaram 500 metros, mediram a água e as águas batiam nos tornozelos. Andaram mais 500 metros, mediram a água e agora ela já batia no joelho. Andaram mais 500 metros, mediram as águas, agora ela já estava na cintura, até que eles vão andando, a ponto de cobrir. E ele fala assim, olha, parafraseando ali o que diz Ezequiel, está dizendo o seguinte, já pode inclusive mergulhar, daria para nadar ali, porque as águas que saíram do templo já chegaram no nível a ponto de mergulhar nessas águas. Só que ele não para por aí, ele continua dizendo que então eles saem, vão para o outro lado e veem o que essas águas geraram.
Essas águas que saíram do templo, elas geram vida. A palavra vai nos dizer que geraram muitos peixes ali, vai dizer que foi boa para a plantação, porque se vê muitas árvores, e o mar chamado Morto é revivido por essas águas que saíram do templo lá atrás. E ser cheio do Espírito Santo não é necessariamente nós sermos completados por Ele. Nós sermos inteiramente, eu, ser humano, inteiramente saber que eu tenho o Espírito Santo no meu coração. Isso não necessariamente é ser cheio do Espírito Santo. Porque eu e você, nós somos limitados. Eu e você não temos como mensurar, não temos como medir o Espírito Santo, não temos como colocar o Espírito Santo dentro de uma caixa e dizer, olha, o Espírito Santo cabe dentro de mim que tem 1,85 m. Mas ser cheio do Espírito Santo, além disso, é como essas águas. É não mais as águas, eu ter o domínio sobre as águas, mas as águas terem o domínio sobre mim. Você que já foi à praia ou já entrou numa piscina, quando você está na beira, o que acontece? Você ainda está ali tranquilão, quer ir para a direita vai, quer ir para a esquerda vai, você anda mais um pouquinho, o que acontece? Já está ali no joelho, você fala, está tranquilo, vai entrando, fala, agora eu vou mergulhar. Aí tu, pum, mergulha. Por melhor nadador ou nadadora que você seja, se esse mar quiser, ele te leva para qualquer lugar. Se o mar ficar revolto ali, se acontecer alguma coisa, quantas vezes a gente está na praia e vê pessoas tendo que entrar para poder ajudar a salvar, porque a pessoa já não tem mais ali domínio sobre a situação. Trazendo isso para a nossa conversa, é exatamente isso que nós precisamos entender acerca do Espírito Santo. Enquanto a gente estiver pensando que, eu tenho o Espírito Santo, está tranquilo, mas eu ainda faço o que eu quero, eu ainda vou para a direita, ainda vou para a esquerda, ainda estou dando o pé ali na situação, está tranquilo. Mas quando a gente vai avançando, a ponto de não mais nós entendermos que temos o Espírito Santo, mas o Espírito Santo nos ter por completo, aí a situação começa a mudar de figura. Quando o Senhor nos tem por completo, agora não é mais o que o Lucas quer, não é mais o que o Lucas pensa acerca das coisas, não é mais o que o Lucas quer fazer. Eu conversava com eles ontem e falava, não é mais a faculdade que o Lucas quer fazer, não é mais a profissão que o Lucas quer escolher, mas é aquilo que o Senhor quer para a vida do Lucas. A coisa começa a mudar de figura, e é isso que Paulo está nos chamando. Eu dei esse panorama todo, falei sobre todas essas questões para entendermos o que Paulo está dizendo. Quando Paulo vai dizer, não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Ele está dizendo o seguinte, olha, alguma coisa vai dominar a sua vida. O vinho, a gente está tratando de uma época onde se tinha festa, tinha um casamento, tinha vinho. Tinha alguém nascia, vinho. Alguém morria, eles iam afogar lá as mágoas onde? No vinho. Tudo era motivo de beber, e aí quem exagerava ficava embriagado. Eu tenho certeza que você já viu algum bêbado ou na rua ou na internet, a pessoa não está mais dona de si. A pessoa faz coisas que muitas das vezes se arrepende depois, porque não está sob o controle da sua mente, a pessoa já não é ela mais que está dominando, é o álcool que ela ingeriu. E Paulo está falando, olha, se vocês forem cheios do vinho, se vocês forem cheios das coisas desse mundo, vocês vão passar vergonha. Vocês vão andar e não vão chegar a lugar nenhum. Porque se embriagar com vinho leva à devassidão. Se embriagar com vinho, nos enchermos das coisas desse mundo, pensarmos que nós, eu e você, temos força o suficiente para caminharmos sozinhos, para resolvermos os nossos problemas, para fazermos tudo, para planejarmos nossa vida e achar que nada vai dar errado, muitas das vezes nós seremos frustrados. Eu dizia que é como, sabe, quando a gente é adolescente faz muito isso. Tem certeza que você já passou por isso? Eu sei aquilo que eu quero. Aí vem nosso pai, nossa mãe, olha, tem certeza que é isso que você quer? Tem certeza que você vai fazer isso? Tenho, pai, tenho, mãe. Está tudo certo, estou no controle da situação, eu vou fazer aqui, a gente se planeja todo. Já aconteceu muitas vezes isso comigo, né? Vai lá,
quando você começa a fazer, dá errado, né? A gente vem com aquela carinha de gol contra, aquela carinha de cachorro morto. Pai, mãe, pastor, bem que o senhor falou, bem que a senhora falou que não era para eu fazer aquilo, porque no final das contas, olha o que deu. E a gente, é isso que Paulo está dizendo, vem com aquela vergonha, sabe? Vem com aquela, poxa, não devia ter feito isso. Mas, Paulo vai continuar, deixem-se encher do Espírito. E não se engane, meus irmãos, não há um limite para estarmos cheios do Espírito. Nunca é plenamente o fim. Nunca a gente está suficiente. Nunca a gente já está ao ponto de, eu não preciso mais me encher do Espírito. Agora está tudo bem. Acabou, não preciso mais me encher desse Espírito porque eu já estou cheio. Nunca é suficiente, porque nós precisamos sempre ter sede e fome de mais e mais e mais do Senhor. Mas também não existe ser meio cheio. Ou nós somos cheios, ou nós não temos nada do Espírito. Ou o Espírito Santo está em nós, ou ele não está. E para nós nos enchermos de algo, primeiro nós precisamos nos esvaziar. Vocês viram que quando eu coloquei efervescente no copo, o copo estava vazio. O Espírito Santo, ele só vai, de fato, se manifestar se nós estivermos vazios de nós mesmos, se nós estivermos vazios das nossas vontades, se nós estivermos vazios desse mundo, das coisas que o mundo dá. Porque a gente sabe que vivemos num mundo onde, por exemplo, vivemos uma grande crise econômica no mundo inteiro. No Brasil não é diferente, a gente cada dia vai no mercado, a coisa está maior, e aí no nosso trabalho aparece aquela oportunidade única, aquela oportunidade mágica que se fala assim, só pode ter sido Deus. Só que tem uma coisinha, você precisa fazer um esqueminha lá, né? Se você é um prestador de serviço, a pessoa, olha, eu vou pagar quanto você quiser, só não emite nota fiscal. Está sonegando imposto. Está no trabalho, olha só, eu vou trazer você para uma equipe, você vai ganhar um aumento, mas você precisa fazer isso para mim, aí é aquela coisa meio complicado. Ou então, quer ver uma outra coisa? Não sei se aqui acontece, mas lá na Baixada, onde eu morava, acontecia muito. Mercado caro, carne cara, frango, tudo caro. Daqui a pouco você ia no mercado, lá no centro de Coelho da Rocha, aí tinha os mercados, mas tinha um monte de banquinha assim, em frente à linha do trem. Ó. Pô, a carne que estava no mercado R$50, estava R$10 lá na banquinha lá. O pão, 3 por 10 o pão, sabe? Pão de forma. Falava, rapaz, é de Deus esse negócio aí, né? Não, é roubo. Se foi roubado, alguém morreu para isso chegar ali. Alguém perdeu o emprego, alguém perdeu o caminhão, alguém perdeu alguma coisa. Aquilo tem preço de sangue. Mas para a gente é muito mais fácil, né? Não foi eu que matei, não foi eu que roubei, não foi eu que furtei. Eu só estou aqui, já que está barato, eu vou comprar. Lá acontece muito isso. A gente vê na rua assim. Então, muitas coisas que parecem ser boas não necessariamente são. A gente precisa se esvaziar de tudo isso para nos enchermos do Espírito. A gente precisa se esvaziar do vinho desse mundo. A gente precisa se esvaziar de tudo aquilo que o mundo oferece, de tudo aquilo que eu e você queremos. Porque enquanto a nossa vontade for prevalente na nossa vida, enquanto prevalecer aquilo que eu quero, o Espírito Santo não vai agir. Você é salvo. O Senhor te salvou, o Espírito Santo habita dentro de você. Mas nós precisamos desenvolver essa salvação, o próprio Paulo vai dizer. Nós precisamos caminhar, nós precisamos desistir de ficar só na beiradinha, nós precisamos mergulhar para que o Senhor nos conduza, para que Ele tome a nossa vida por completo e a gente seja cheio do Espírito Santo. E aí você vai me dizer, Lucas, mas eu já tenho o Espírito Santo, eu já fui convencido, já fui convencida do pecado, mas ainda tem um negocinho na minha vida que, né, aquele vício, aquela coisinha ainda que não consigo largar. E o Senhor está dizendo para você que você
se entregar tudo nas mãos dele, ele pode mudar o rumo da sua vida. Muitas das vezes a gente quer ser cheio do Espírito Santo, mas também quer continuar comandando as coisas. E com o Senhor não dá. Não existem dois senhores. Não tem como eu e Deus governar na minha vida. Ou eu governo, ou o Senhor governa. Não tem como duas pessoas governarem. É aquela lei da física. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Não tem como habitar dois corpos no mesmo lugar. Lucas, mas o que eu faço agora? Agora que a gente entendeu que precisa se esvaziar, e agora que a gente entendeu que o Espírito Santo habita dentro de nós, amém? Ele nos convenceu do pecado, como já falamos, ele estava na criação, na regeneração, ele habita dentro de nós. Paulo vai dizer para nós nos enchermos de que maneira? Versículo 19. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Interessante esse começo do 19. Falando entre vocês com salmos e hinos e cânticos espirituais. Salmos especificamente. Paulo não está falando de forma figurada. Paulo está falando da palavra. Falando sobre a palavra. Para nós sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos conhecer a palavra. Não tem como eu dizer que sou cheio do Espírito Santo se a palavra não faz parte da minha vida. Aí você está pensando, Lucas, eu quero me encher do Espírito Santo. Eu entendi que eu preciso de algo a mais, eu preciso ir além, eu preciso de algo mais profundo. Eu ainda estou na beirada, ou já estou mais para frente, mas eu quero mergulhar. Ou já mergulhei, eu quero mergulhar mais fundo ainda. O caminho é a palavra. Quando nós entendemos isso e buscamos a palavra, o poder do Espírito Santo nos preenche por completo. Lembra do efervescente? Enquanto nós entendemos que temos ali, mas não fazemos nada, continuamos na beirada, o Espírito Santo está dentro de nós. O Espírito Santo já nos salvou, mas nós precisamos, como dizem os mais pentecostais, precisamos ativar essa plenitude do Espírito Santo. E assim como esse efervescente, algo precisa entrar em nossos corações. A palavra do Senhor. Agora sim, esse efervescente serve para alguma coisa. Agora sim, esse efervescente, se eu tomar, ele vai me fazer bem. Agora sim, as propriedades dele foram ativadas para um propósito muito maior do que apenas aquele pó. Na nossa vida é a mesma coisa. Não vou tomar não. Na nossa vida é a mesma coisa, meus irmãos. O Espírito Santo habita dentro de nós, mas nós precisamos nos encher para ativar esse poder do Espírito Santo que há dentro de nós. E cheios do Espírito Santo, cheios da palavra, nós precisamos ir além. Nós precisamos buscar essas propriedades do Espírito, nós precisamos buscar o fluir do Senhor em nosso meio. Por muito tempo, eu particularmente, eu desacreditei de muita coisa. Eu cresci num ambiente muito pentecostal, não na igreja local necessariamente, mas digo, de cultura mesmo, né, local ali onde se você conhece Baixada Fluminense, você vai entender o que eu estou falando. Um lugar muito pentecostal, assim, onde, meu irmão, como dizem lá, o couro come. E eu já vi muito mau uso do poder do Espírito Santo. Eu vi muito abuso do poder do Espírito Santo. Eu vi muita, como dizem, profetada. Pessoas que querem dizer que estão profetizando sobre a vida de alguém, mas na verdade é do próprio coração. Eu já vi muitas pessoas dizerem, o Senhor está dizendo, e não era nada do Senhor. Eu já vi pessoas
entrar em casas e orar e dizer que estava tendo um monte de coisa, revelação e curando e tal, dizendo. E aí quando eu saía, virava a esquina, essa mesma pessoa estava num bar, jogando carta, valendo dinheiro, apostando, bebendo. Eu cresci muito nessa cultura. E eu confesso, meus irmãos, que ver tudo isso me fez desacreditar de muitas coisas durante muito tempo. Mas eu aprendi uma coisa em outro contexto. Eu aprendi essa frase em outro contexto, mas que ultimamente eu tenho entendido do Senhor há algum tempo, já de algum tempo para cá, eu tenho entendido do Senhor que isso também serve para ativação, para o fluir do Espírito Santo. Que o mau uso e abuso não podem gerar o desuso. Tem muitas pessoas que usam mal aquilo que o Espírito Santo dá? Tem. Tem muitas pessoas que mentem sobre isso? Tem. Tem muitas pessoas que abusam disso? Tem. Mas isso não pode gerar o desuso de algo que é real. O que as pessoas fazem com o mau uso e com o abuso, me perdoem, mas é problema delas. Nós não podemos paralisar a nossa vida, nós não podemos virar pessoas céticas, nós não podemos virar pessoas que não acreditam mais porque vimos coisas complicadas acontecendo. E o Senhor, Ele tem uma maneira muito clara de agir através do Espírito Santo. A primeira foi a nossa salvação. Mas algo continua acontecendo, eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios 12. Paulo está falando aqui agora para uma outra igreja, completamente num lugar idólatra, num lugar onde era politeísta, ou seja, adoravam a vários deuses, que tudo de ruim acontecia em nome de Deus. E Paulo vai dizer o seguinte: irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ou seja, não há quem diga que vive por Cristo, que é cristão, mas não serve ao Senhor Jesus. Não há quem diga que fala pelo Espírito, mas não fala da palavra. Não há quem diga que serve ao Senhor, não há quem diga que Jesus é o Senhor de sua vida, se não for dado pelo Espírito. E se você e eu, se nós entendemos que Jesus é o Senhor da nossa vida, isso foi dado pelo Espírito para nós. Só que não para por aí, Paulo continua no versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, Espírito com E maiúsculo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagre, a outro profecia, a outro discernimento de Espírito. A um é dada a variedade de línguas e a outro a capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Então Paulo, mesmo Paulo que diz para nos enchermos do Espírito, ele vai dizer que tem uma maneira pela qual o Espírito age na nossa vida. E essa maneira são os seus dons. Essa maneira é aquilo que o próprio Senhor nos usa para fazer. Hoje nós tivemos o bispo aqui pela manhã e ele orou por quê? Por cura. Movido por quem? Por ele mesmo? Claro que não, pelo Espírito. O pastor André falou também sobre isso semana passada, movido pelo Espírito. E nós cremos que o Senhor ele pode curar, nós cremos que o Senhor ainda age, e nós cremos que pessoas podem ser de fato libertas. E essa mesma palavra também vai nos dizer
para nós não extinguirmos ou não apagarmos o Espírito Santo. Nós não podemos interromper o fluir do Espírito Santo em nosso meio. E quando nós buscamos encher-nos do Espírito, quando nós entendemos aquilo que o Espírito Santo tem para nós, que não é algo para ficar restrito apenas a nós mesmos, nós vamos entender que o Espírito Santo ele quer fluir através de nós. O Senhor, Ele age em nós, amém? Ele age por nós, amém? Mas Ele também age através de nós. E eu creio muito que o Senhor está nos levando para um tempo onde Ele quer agir através de nós. Nós, durante muito tempo, cada um na sua, ficamos muito preocupados com aquilo que o Senhor poderia fazer por nós. Ficamos muito preocupados com aquilo que Deus poderia fazer na minha vida. Senhor, mas eu quero um emprego tal, eu quero tal coisa, e eu quero, porque eu preciso. Tem algum mal nisso? Claro que não. O Senhor mesmo nos diz para nós pedirmos, buscarmos, batermos, e Ele nos concederia. Mas eu creio que chegou um tempo onde nós precisamos fazer algo além, onde nós precisamos entender que o Espírito Santo quer nos levar para outra profundidade, para outro patamar, vamos dizer assim. O Espírito Santo quer nos levar para um outro nível de espiritualidade com Ele. E tem duas coisas que geralmente interrompem essa fluidez do Espírito em nossa vida. A primeira é uma falta de discipulado, falta de ensino. Muitas das vezes eu e você não temos um coração ensinável. Muitas das vezes a gente acha que já sabe tudo. Muitas das vezes a gente acha que porque fez alguma coisa na vida, que estudou muito, que enfim, não sei. Mas não sei porque a gente acredita muito que eu não preciso mais aprender. Não preciso mais de ninguém me orientando. Não preciso mais... Para quê? O pastor falou lá, mas o problema é dele. É para ele. Eu é que sei da minha vida. O meu líder falou, mas eu que sei. E muitas das vezes essa falta de um coração ensinável, uma falta de um espírito de discípulo, isso interrompe o fluir do Espírito Santo na nossa vida, porque a gente se acha autossuficiente. E também uma segunda coisa que interrompe é a religiosidade, que é pensar que o Evangelho ele é feito na força do braço. O pastor tem falado muito aqui, né? A gente sabe fazer um culto muito bem. A gente sabe começar na hora, terminar na hora. A gente, quando o pastor passa um pouquinho, a gente já fica... Olha, poxa, o pastor passou hoje. Aí o pastor está orando aqui, a gente... mas vai passar da hora, pastor, pelo amor de Deus. A gente sabe chegar, sabe que a liturgia vão ser 4 louvores, anúncio, né? E tudo bem com isso. Mas nós não podemos nos apegar às questões que nós fazemos, àquilo que Deus nos dá como ferramenta, como um fim. A ferramenta que Deus nos dá não é um fim. A gente não pode pensar que porque a gente vem aqui, faz um louvor bonito, porque é por isso que o Espírito Santo vai se mover. A gente não pode pensar que é porque a gente está estudando muito, que o Espírito Santo vai se mover em nosso meio. O Evangelho não é na força do braço. O Evangelho ele não é apenas ético e moral. A gente também está muito preocupado em dizer se a igreja tal, se a pessoa tal está certo, está errado. Eu, por muito tempo, confesso que fui assim. Ao invés de ficar olhando o que de fato pode preencher o nosso coração, eu ficava procurando para dizer que está errado. Mas enquanto a gente está preocupado apenas com aquilo que eu acho, com o que eu penso, nós estamos interrompendo o fluir do Espírito Santo na nossa vida e no nosso meio. E eu creio que eu e você não queremos isso. Eu creio que nós queremos mergulhar mais profundo. Eu creio que nós precisamos deixar, como o Senhor fala, deixarmos de ser criancinha a quem é dado leite, mas comer uma comida sólida. Ter uma experiência com o Espírito Santo de modo que mude a nossa vida. E eu creio que o Senhor quer isso para nós. E eu creio que é para esse tempo que Ele tem nos levado. O Senhor, Ele tem muito mais do que a gente pode imaginar. Infinitamente mais, a própria palavra vai dizer,
Só que muitas das vezes a gente se apega a essas palavras, essas promessas do Senhor como coisas materiais. Mas na verdade, quando a gente começa a olhar para o lado espiritual, a gente vai entender o que de fato é se encher do Espírito. O que de fato é aquilo que Jesus falou: buscar em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Tem um vídeo muito legal na internet que eu vi esses dias, que o rapaz fala assim: como seria a vida do crente se a gente tratasse a Bíblia como nosso celular? E aí é uma brincadeira, né? Aí ele acorda, vira para o lado, o celular desperta, aí ele vira para o lado, pega a Bíblia. Aí sai, vai para a academia, aí entre um exercício e outro, pega a Bíblia. Aí está ali, aí está escovando o dente, aí pum, pega a Bíblia. E verdade, muitas das vezes o celular, a gente já é automático. Mas nós precisamos entender, eu falava com os jovens que passou aquele tempo, sabe, de pode isso, não pode aquilo. Sabe, eu creio muito nisso, que ouvir música do mundo é pecado, fazer tal coisa é pecado. A gente já sabe disso. Isso a gente já aprendeu, nós já passamos uma vida inteira ouvindo sobre essas coisas. E daí, o que a gente faz a partir disso? O que é errado, amém? Mas também o que a gente faz a partir dessa questão? Nós precisamos entender que o Espírito Santo está nos chamando para um novo tempo. E o resultado disso, o resultado de sermos cheios do Espírito, o resultado de buscarmos aquilo que Ele tem para nós, são os dons sendo reais no nosso meio. Eu creio que que nós podemos estar na fila de um banco, banco ninguém vai mais, né? Na fila do mercado, e alguém olhar para você e falar assim: poxa, estou doente, espera aí que eu vou orar por você, e a pessoa ser curada. Eu creio que nós podemos chegar alguém até perto de nós e falar: olha, minha família está destruída, eu estou me separando, sei lá, meus pais estão se separando, está acontecendo um problema lá em casa, e a gente orar por essa pessoa e a vida dessa pessoa ser restaurada, a família ser restaurada. Eu creio que tudo isso pode acontecer, e eu creio que cada vez mais isso vai ser nítido para nós. Eu creio que se nós mergulharmos fundo no Espírito, se a gente entender de verdade o que o Senhor quer de nós, isso pode acontecer. Veja, eu não estou falando de loucuras, não estou falando de, sabe, enquanto o pastor está pregando, alguém começar a gritar. Não é isso. Eu estou falando de uma visão real do Espírito Santo agindo no nosso meio. Ele já tem agido e a gente tem visto isso dia a dia. Só que o que o Senhor tem colocado no meu coração é que isso cada dia será mais intenso e que isso pode se estender para além das 4 paredes da nossa igreja. Isso pode acontecer na sua casa. Isso pode acontecer, sabe, aquele familiar seu que ainda não conhece Jesus, você orar por essa pessoa e essa pessoa ter o coração aberto pelo Espírito Santo. Mas para isso tudo nós precisamos nos encher, para que o Espírito Santo flua a partir de nós. E o resultado prático da pregação já deu spoiler. E o resultado prático de sermos cheios do Espírito Santo é a pregação do Evangelho. Para finalizar, vamos em Marcos 16. A gente vê como que a atuação do Espírito Santo, como que os dons que Ele dá, como que milagres, como que as coisas que vêm do Senhor servem única e exclusivamente para testificar o Evangelho. Não é para a minha glória nem para a sua glória, mas é para a glória de Deus Pai. Marcos 16. Vamos ler a partir do versículo 15. Isso aqui é Jesus dizendo: e disse-lhes: vão por todo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Só que Jesus não para por aí. Ele manda a gente pregar o Evangelho. E é isso que nós precisamos fazer. Jesus diz o que vai acontecer com essa pregação do Evangelho, para testificar os sinais que aconteceriam. Jesus vai dizer o seguinte: estes sinais acompanharão aqueles que creem.
Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Os sinais do Espírito Santo servem para testificar a pregação do Evangelho. Servem para que pessoas vejam o poder do Senhor e creiam em Jesus. A gente vê Jesus fazendo diversos milagres, a gente vê os apóstolos pregando, como por exemplo, quando Pedro e João estão ali na porta do Templo Formosa, uma pessoa pede esmola, né? Um aleijado pede esmola, o que Pedro fala? Olha, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Cristo, levanta e anda. E o que gera aquilo? Esse cara entra, começa a falar com todo mundo, eles reconhecem que essa pessoa tinha sido curada, e então Pedro se levanta e começa a pregar o Evangelho. E se a gente continuar olhando, vai ver que a passagem vai dizer que então muitos creram que Jesus é o Senhor. E nós estamos no momento, o Senhor deu algumas visões ao pastor, e Ele está nos levando para o momento de pregar o Evangelho. E eu creio que junto com a pregação do Evangelho, os sinais nos acompanharão. Eu creio que os sinais acompanharão aqueles que creem. Mas para isso nós precisamos estar cheios do Espírito. Para isso nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Nos enchermos da palavra, para que o Espírito Santo flua através de nós. Não guardar apenas para nós. É muito bom ser cristão, é muito bom ser salvo, mas nós precisamos impactar pessoas. Uma igreja relevante impacta as pessoas que estão ao seu redor. E assim como em Atos 2 o Espírito foi derramado e Pedro também usou para a pregação, eu creio que o Espírito Santo, ele, como foi derramado a toda a carne, ele há de se renovar em nós em nome de Jesus. Nós precisamos buscar essa plenitude do Espírito. Nós precisamos nos encher da palavra, buscar os dons e lembrar que o agir do Espírito Santo não pode ficar restrito a nós. Se você não lembrar de nada do que a gente falou hoje e sair daqui com uma coisa na sua mente, saia que nós precisamos nos encher do Espírito para impactar as vidas, para que essas vidas conheçam a Jesus Cristo. De tudo que nós falamos essa noite, o mais importante é: se encha do Espírito, para que vidas sejam impactadas, e essas vidas impactadas reconheçam que Jesus Cristo é o Senhor. E assim como foi na igreja de Atos, eu creio que será na igreja dos nossos dias, que o Senhor acrescentaria aqueles que iam sendo salvos, para a glória de Deus Pai. Amém? Fique de pé. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo, que já habita dentro de nós, Pai, que o Senhor nos leve a viver em mais profundidade contigo todos os dias. Se ainda estamos na beirada, Senhor, se as águas ainda estão na nossa canela, que andemos para que, quando chegar a um certo ponto de profundidade, nós sejamos completamente tomados por Ti. O Senhor tem a direção de nossa vida, Senhor. Porque não se trata apenas do Senhor habitar em nós, mas também do Senhor ter todo o nosso ser, do Senhor ter tudo aquilo que somos, do Senhor ter toda a nossa vida, a ponto de, assim como o vento sopra para onde vai, para onde quer, o Senhor nos levar para onde o Senhor quer. Nos mostre, Senhor, as oportunidades em nosso dia a dia, para que o Teu Espírito Santo haja através de nós, Senhor. Pai, te pedimos que em nome de Jesus, nós sejamos cheios, a ponto de orar por pessoas e essas pessoas serem curadas. A ponto, Senhor, de pregar e pessoas crerem no Teu nome, Senhor. A ponto, Senhor, de pessoas com diversos problemas chegarem até nós. E por intermédio do Teu Espírito, esses problemas serem sanados, Pai. Nós cremos, Senhor, que o mesmo que fez diversos milagres na palavra, que é o Senhor não mudou.
E cremos que o Senhor pode fazer hoje, Pai. E cremos também que isso só acontece quando estamos cheios, quando nos entregamos completamente e quando o nosso principal foco é que as pessoas conheçam a Cristo Jesus. Nos ajuda, Senhor. Tira, Pai, toda a nossa incredulidade, Senhor. Tira, Senhor, toda a nossa religiosidade do coração, Pai. Para que a gente entenda aquilo que o Senhor quer. Como nós ouvimos aqui há 6 anos do nosso pastor, não se trata do que nós queremos, não se trata do que o pastor quer, mas se trata do que o Senhor quer para nós, Pai. E nós cremos que o que o Senhor quer para nós é uma vida cheia do Teu Espírito, é uma vida onde pessoas olhem para nós e queiram conhecer esse Cristo que vive em nós. Em nome de Jesus, Senhor, flua através de nós, Pai. Nos ajude, nos dê cada dia mais fome, sede, Senhor. Que a gente não guarde só para nós. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda porque é tão difícil, Senhor. Mas sabemos que tudo o Senhor pode. E nós estamos disponíveis, Senhor, em Tuas mãos, como vasos na mão do olheiro, Senhor, que o Senhor molda da maneira que quer, Pai. Nos ajuda, Senhor, e continue conosco. Que o Senhor nos leve para esse tempo que o Senhor tem nos preparado. E que nós vejamos a Tua boa mão, Senhor, aquilo que o Senhor já tem para nós, Pai. Nos ajude a confiar em Ti a cada dia, Senhor. Porque só em Ti há salvação. E nossa maior missão nesse mundo é apontar para Cristo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Louvamos o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, também te pedimos, nos leve em paz agora aos nossos lares. Nos livre de todo mal, Senhor. Nos guarde, Senhor, nos dê segurança para chegarmos bem em casa. Senhor, te pedimos que o Senhor acalme tudo que tem acontecido ao nosso redor, Pai. Para que as pessoas possam ter como ir e vir. Nos guarde, nos livre de todo mal, Senhor. Que a Tua paz esteja em nosso lar, Senhor. E se por acaso não estiver, Senhor, que ao chegarmos a Tua paz chegue conosco, o Teu Espírito Santo chegue conosco e inunde a casa que nós moramos, Senhor. Que a ponto de todos que estão lá conosco sintam o toque do Teu Santo Espírito, Senhor. Nos dê uma semana abençoada na Tua presença, Pai. E nos ajude, Senhor, a todos os dias colocarmos a Tua palavra em prática. Nos guarde durante a semana e recebe, Senhor, o nosso louvor e adoração também durante a semana que se estenderá a partir de amanhã. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome santo do nosso Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja do Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. E você que crê, diga amém. Amém. Os diáconos estarão aqui na frente se você precisar de oração por alguma enfermidade.